Ora, viva, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador e amigo ouvinte, no ar seu programa Islam em Foco da Hack TV. É uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Hoje, terça-feira, segunda edição da semana, estamos na companhia do nosso ilustre Sheikh Owais Mutaola, ainda na crença islâmica. Portanto, no mundo invisível em si, estamos a fazer a menção de alguns sinais maiores e menores aqui no seu programa Islam em Foco, concretamente, portanto, a fé no último dia. Sem mais longa, vou saudá-lo. Portanto, o meu convidado já se encontra aqui nos estúdios da Hack TV, Sheikh Owais Mutaola. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, Sheikh? Alhamdulillah, não sei como está. Está tudo bem, alhamdulillah. Mais uma vez, sem mais longa, até podemos arrancar. Portanto, para dar o início do nosso programa aqui, Islam em Foco. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد nós continuamos a falar o fim do mundo e já falamos na semana passada acerca da destruição, que o versículo onde diz subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitan rajim فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ الْأُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ ينظرون. Que nós referimos nesse versículo que diferentes opiniões, o que vai ser, o que tudo vai ser destruído, mas já há algumas coisas que alguns seres não vão morrer, não vão ser destruídos nesse o soar da trombeta que vai acontecer no fim do mundo. E houve várias opiniões, e nessas opiniões, essa discussão concluiu-se que na verdade não se conhece se é Jibril, se é Israfil ou Micael, se são as mulheres do paraíso, os Hur Ain, se são se é alguns dos profetas ou são os próprios mortos que já adiantaram. Mas aqui uma coisa muito engraçada, alguns teólogos do debate que diz que o versículo diz فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, que tudo que está nos céus e na terra, que praticamente que sabemos que o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, de Deus, não está nos céus, nem está na terra, está acima dos céus. Então a destruição vai ocorrer nos céus, dos 7 céus, os 7 terras. Então essa maneira de ver a matéria religiosa dos nossos teólogos, uma maneira de entender muito profunda, que essa maneira de entender, que dizendo que o versículo refere que vai ser destruído tudo o que está nos céus e na terra, numa que acima dos céus da terra não vai ser destruído. E sabemos que tem anjos que carregam o trono de Allah, ou seja, de Deus, que Allah está acima dos céus da terra. Então, daquilo que está acima dos céus da terra não vai ser destruído, mais ou menos não vai ser destruído. É essa a conclusão que alguns teólogos chegaram a essa conclusão, que mais que tudo que está nos céus da terra vai ser destruído, illa masha'Allah. E esse masha'Allah, que o que não vai ser destruído são o que está acima dos céus, dos 7 céus e 7 terras. Mais ou menos foi essa a conclusão. E nós sabemos que nessa destruição
dos céus e da terra é para a morte, como dizíamos, que vão soar depois de várias divergências, quantas trompetas que vão soar, que concluiu-se que vai ser duas, uma para a destruição, ou seja, morte, e a outra para a ressurreição, para as contas, para todos os seres humanos, gênios, prestar essas contas perante o seu Senhor. E nessa morte que nós, inshallah, vai ser o nosso encontro de hoje, o nosso tema que vamos falar, alguns chamaram Qiyamati as-Sughra, ou seja, o fim do mundo pequeno, que numa que vamos ver porque que chamaram o fim do mundo pequeno. E diz que يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء, que as fases que o ser humano passa depois de deixar o mundo são várias fases. Sabemos que o ser humano é um processo, embora infelizmente depois o ser humano de crescer já esqueceu o passado, porque nós já morremos, e de facto nós já morremos, já ressuscitamos e vamos morrer, depois vamos ressuscitar, conforme o Corão diz: Rabbana amattana thnatain wa ahyaytana thnatain, que o nosso Senhor já nos levaste a nossa vida, ou nos mataste duas vezes, ou ahyaytana thnatain, também nos deste vida duas vezes. E o outro versículo diz: kayfa takfuruna billah, como que vocês descreem em Deus, wa kuntum amwatan, e vocês estavam mortos, vocês não eram conhecidos, vocês estavam mortos, estavam no mundo dos mortos. Como é que vocês vão querer wa kuntum amwatan fa ahyakum, e vos deu vida, que na verdade depois de serem com água que não se mencionava, vocês Allah vos deu vida. Thumma yumitukum, depois vocês vão morrer. Thumma yuhyikum, depois vão ressuscitar. Thumma ilayhi turja'un, depois vocês vão voltar ao vosso Senhor. Então não há negação de que nós já morremos, cada um já provou a vida. Aliás, a morte já provou, porque no mundo do invisível, quando o ser humano era água, era espermatozoide, já foi morto. Já foi morto, que ficou 9 meses ou 6 meses na ventre da mãe e foi dado a vida. E hoje está a viver e amanhã vai morrer, vai ser a ressurreição. Então, o ser humano está em várias fases da vida. E diz que minha al-Qiyam as-Sughra, que nem dessa a morte chama-se Qiyam as-Sughra, ou seja, o pequeno fim do mundo. Diz que o al-Barzakh é a vida da sepultura. Entre os agora que morreram, estão nas suas sepulturas, chama-se al-Barzakh, que já morreram. Todos os seres humanos concordaram, ateus, filósofos, idólatras, não muçulmanos, o ser humano concordou que o ser humano, na verdade, morre. Wal-Maut, e outros chamam a morte. Alguns chamam a morte Qiyam as-Sughra, o pequeno fim do mundo, Wal-Barzakh, a vida entre a transição, ou seja, a estação para a ressurreição. Todas aquelas pessoas que morreram estão na vida de transição, estão à espera da ressurreição para prestar as contas. E o al-Maut, e a morte, nós estamos à espera da morte. E diz que que esses três níveis esse nome ele vai tentar mencionar e detalhar. Diz Ta'rif al-Qiyam as-Sughra, a definição acerca do fim do mundo pequenino. Diz que o al-Qiyam as-Sughra hiya al-Maut, que o pequeno fim do mundo é a morte. E aqui diz فَكُلِّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ, toda aquela pessoa que morrer já iniciou o seu fim do mundo. Infelizmente muita gente pergunta quando é que vai ser o fim do mundo, que ano, que data, que dia, mas é que a definição correta, qualquer pessoa que morreu já começou o seu fim do mundo. وَحَانَ حِينُهُ, que já já acabou a sua vida terrena, assim já acabou o fim do ser humano. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت, conforme a narração de Imam Bukhari e Muslim no seu livro de autenticidade, diz: قالت كان رجال من العرب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة. Alguns beduínos vinham, eram pessoas já
sem cabeça no lugar, no meio de fazer as perguntas, e vinham e perguntavam o enviado de Deus, capaz esteja com ele, acerca do fim do mundo. E diz, فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَى أَصْغَارٍ فَيَقُولُ, que o professor reparava o mais pequeno dentre eles e dizia, إِنْ يَعِشُ هَذَا, se esse aqui viver, لَا يُدْرِكُهُ الْحَرَمُ, que não há de envelhecer, حَتَّى تَقُومُ عَلَيْكُمْ سَاعَتِكُمْ, que até que você, o vosso fim do mundo, levante ou cai sobre vós. Numa estava a referir a morte. E diz que o Akal ibn Kathir diz que o al-murad inhiram qarnihum dukhuluhum fi a'lam al-akhir, que numa que a morte significa entrar no outro mundo dos mortos. فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخر, qualquer pessoa que morrer já entrou na vida futura, na vida derradeira. Todos que morreram estão na vida futura do além. وبعض الناس يقولون من مات فقد قامت قيامته, e algumas pessoas dizem que qualquer pessoa que morrer já começou o seu fim do mundo. وهذا كلام بهذا المعنى صحيح, e nessa linguagem dessa tradução, que qualquer pessoa que já morreu já acabou o seu, ou seja, o seu mundo sim já acabou, o seu pequeno, o fim do mundo é correto. E aqui diz, وقد أشار ابن كثير هذا القول يقول الفلاسفة, que essa linguagem é dos filósofos. ويريدون به بمعنى فاسد, que quando diz que essa compreensão correta, mas os filósofos e algumas setas, algumas religiões creem que na verdade o fim do mundo existe, mas essa tradução, essa crença dizem que não há conta, o ser humano morre, vai se transformar em outras coisas, e quando a pessoa morre, apodreceu, acabou, não há nada na sepultura, não acontece nada. Essa crença que os filósofos forçaram algumas mentes ignorantes, algumas mentes perdidas, que não creem na ressurreição e que não creem algumas as coisas que vamos citar futuramente. E diz que فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة لا قيامة بعدها, que os ateus, quando vir qualquer pessoa que nega o qiyama que nós estamos a referir aqui, estamos a referir o qiyama, que é a morte, mas estamos a referir o grande, que é a ressurreição, que todos os seres humanos gênios vão ressuscitar num único campo e vão ser perguntados as suas ações. Essa é que estamos a referir. E alguns filósofos e alguns ateus são esses que forçam alguns governos do mundo, alguns estados, alguns currículos das escolas, forçam para as pessoas crerem que depois de morrer não há outra vida. Depois de morrer não há outra vida, que o ser humano morreu, acabou, não há preste de conta. Isso, qual é a essência disso? Para fazer o mundo como o paraíso dele, para fazer mais corrupção e tudo que é do bom desfrutar, porque eles não creem na vida futura. E diz, يقول ابن كثير وقد يقول هذا بعد الملاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل, que podem falar disso alguns ateus para a tendência para uma coisa falsa. فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين, quando que o verdadeiro dia ou o fim do mundo é aquele que a concentração geral, ou aglomeração geral de toda a população que já passaram na face da terra, desde o primeiro homem, o Adam alayhi salam, até o último, في صعيد واحد, num único campo de concentração. فهذا ما استأثر الله بعلم وقته, e é esse então o conhecimento que Deus escondeu no seu na sua majestade, escondeu esse conhecimento. Quando é que será esse dia, a hora, que saber já referimos que há de ser uma sexta-feira, mas não sabemos que ano e que hora vai acontecer. Então esse que nós estamos aqui a esses dias, a esses meses, a falar acerca dessa concentração geral para a prestação de conta. E diz, وتسمى القيامة الصغرى أيضا المعاد الأول, chama-se também o qiyama, o fim do mundo pequeno, também há o retorno, al-ma'ad al-awwal, o primeiro retorno. كما تسمى al-barzakh, também chama-se a vida de transição, quando a pessoa morre, está
estão em trânsito para estar à espera, estão numa estação, numa que também chama-se a morte, Barzakh é um sítio de transição. Todos que estão na sepultura estão em trânsito, estão à espera a qualquer hora para poderem sair da sua escova para prestarem as contas. يقول ابن القيم والموت بعث والمعاد الأول, que a morte, conforme a tradução de Ibn Qayyim rahmahullah, diz que a morte é a ressurreição, بعث ومعاد الأول é o primeiro retorno. فإن الله جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزي فيهما الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى, que são para o Sheikh, o Allama Ibn Qayyim rahmahullah, diz que a morte que Deus fez para as pessoas voltarem duas vezes, serem ressuscitados duas vezes, para serem pagas as suas ações daqueles que andaram a fazer, seja do mal ou do bem, e também daquelas pessoas que fizeram malas pessoas, para serem reivindicados seus direitos e serem devolvidos os seus bens. فالبعث الأول مفارقة الروح البدني ومصيرها إلى دار الجزاء الأول, que a primeira ressurreição é de que como é que é? A alma, quando deixa o corpo e quando vai para a casa, o mundo de pagamento do primeiro. Então essa é que é a morte, conforme Ibn Qayyim diz que al-Barzakh fi kalam al-Arab al-Hajiz bayna shay'in. Então aqui já outra tradução de morte chama-se al-Barzakh, como dizíamos, é um trânsito que é uma separação entre duas coisas, literalmente em língua árabe, conforme o Alcorão diz, وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا, e fez entre as duas separações, e hajizan wal-Barzakh fi sharia. Então, na definição dos teólogos, disseram que الدار التي تعقب الموت إلى البعث, que é aquele trânsito que a vida é reservada, que depois de morrer a vida, os corpos estão reservados numa cova, e é um trânsito para prestarem as contas. E conforme o Alcorão diz, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, que atrás deles está uma separação, um trânsito para um dia que eles vão ser ressuscitados. Para cá, os telespectadores ouvintes, todos que estão na sua sepultura estão em trânsito. Nesse momento que estamos a falar, estão em trânsito e estão todos eles vivos. Só que eles passaram da vinda mundana e foram esperar a ressurreição na sepultura, porque é um decreto divino que todo ser humano deverá passar essa vida, que deve ir esperar na cova, querer como não. Depois de várias questões, acho que alguns ouvintes têm, mas no futuro vão ter resposta. E diz o Qala Mujahid, huwa ma bayna al-maut wal-ba'th, que al-Barzakh é entre a vida e a ressurreição. Barzakh é o estágio, ou seja, o trânsito, é o local de estação entre a morte e a vida, numa que as pessoas morreram para esperar a ressurreição, para serem julgados no dia da ressurreição. وقيل للشعبي مات فلان, disseram para o Sha'bi, o fulano morreu, قال ليس هو في الدار الدنيا, esse não está na vida mundana, ولا في الآخر, nem está na vida futura, numa que ainda a pessoa está em trânsito, que morreu, está numa cova, está em trânsito, ainda não chegou ao seu destino, que os destinos sabemos que está-se a referir o inferno e o paraíso. Esse aqui é o destino final do ser humano. Diz o Ibn Qayyim, Adab al-Qabr wa Na'imuhu ismu al-Adab al-Barzakh wa Na'imuhu. Quando se fala-se da castigo da sepultura, que isso já futuramente vamos falar, inshallah, diz que é o nome de castigo da estação e o seu, como é que é? A delícia, a sua delícia, wa huwa ma bayna ad-dunya wal akhirah, entre o mundo e a vida futura. E não só, diz o هذا البرزخ يشرف أهله في على الدنيا والآخرة, que o trânsito é a questão de ser honrado os seus donos entre a vida mundana e do akhirah. E sabemos aqui diz que o al-maut fi lugha wal istilah. Então a definição da morte, porque muita gente dizem fulano morreu, mas cada um tem várias definições
acerca da morte. Outros dizem que não, já não se movimenta, hoje parou, foi para a vida futura. Então, cada um tem várias definições. Mas os nossos teólogos continuam a definir o que é a morte, e não só. O Alcorão já definiu o que é a morte. Diz que al-hayat wal-maut mutanaqidan tanaqud an-nur wad-dhulman, que a vida e a morte são coisas opostas, são coisas contrárias, que contrariam-se entre, como assim, a luz e a escuridão. Então, vida é outra coisa e a morte é outra coisa, são coisas opostas, que é como a pessoa que está num sítio com calor e outra pessoa está num sítio fresco, e da mesma maneira a escuridão e a luz. E diz que ولذا فإن معاجم اللغة العربية تعرف كل واحد منهم بأنه نقيض الآخر. Que todos os dicionários linguísticos da língua árabe tenta descrever que é uma coisa diferente. E diz que muitos dizem que في تعريف الحياة تقول الحياة نقيض الموت, que alguns quando dizem o que é a vida, diz que é o contrário da morte. والحياة من كل شيء, que é viver todas as coisas. diz que نقيض الموت والجمع أحياء. وفي تعريف الموت تقول الموت والموتتان ضد الحياة وأصل الموت في اللغة العرب السكون. que alguns na língua árabe diz que a morte é tudo parar ou estar calmos dentro do ser humano, o ser vivo. وكل من سكن فقد مات, tudo que está, quando ficar parado, calmo, e já morreu, quando que não tem nenhum movimento. فتراهم يقولون ماتت النار موتا, quando vê o fogo, quando for apagado, já morreu. وإذا بردت رمادها também, o seu fogo, como é que a sua brasa também, quando ser já em cinza, já morreu. فلم يبقى من الجمر شيء, nenhuma grau de fogo já ficou, isso tudo já morreu. E diz que ومات الحر والبرد إذا باخ, quando também o calor morre e o frio também morre no seu desaparecimento. E diz que وماتت الريح ركضت وسكنت, quando também a tempestade morre, quando desaparece, não existe. وماتت الخمر سكنت غليانها, quando o vinho também, o álcool morre, quando não embriagar, quando a pessoa não ficar grossa, essa pessoa também, aliás, o álcool já morreu. والموت ما لم روح فيه. E noutra definição correta, diz que o que é a morte para caros telespectadores? A morte é aquilo quando uma coisa não tem alma. Qualquer coisa que não tem alma já morreu. وإذا كان السكون أصل الموت لغتنا فإن الحركة أصل الحياة. ففي لسان عرب الحي كل متكلم ناطق. Então, se uma coisa já saiu, não tem alma, que não tem movimento na nossa língua, e diz que a essência disso tudo, na língua árabe, diz que al-hayá, que a vida, kullu man takallama, a vida é aquilo tudo que fala. والحي من النبات ما كان طريحا يهتز, que nas plantas também vimos as flores, tudo, e mexe. والحياة الإنسان تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه. Então, o segredo para o Islã, ou para a ciência religiosa islâmica, é de que nós temos o feto na ventre da mãe, temos antes dos 4 meses, ou seja, 120 dias, se um feto, a mulher ficou grávida 1 mês, não é nada, é conjunção de sangue, alguns ossos, ou seja, coágulo. 2 meses não é nada, 3 meses não é nada, mas depois de atingir o feto 120 dias ou 4 meses completo, já a criança começa ou seja, o feto começa a se movimentar. É uma clara evidência de que o principal motor do ser humano é a alma. E todas as mulheres que já ficaram grávidas já sabem disso, que já essa ciência, já o profeta sallallahu alaihi wasallam já mencionou aqueles tempos, antes da ecografia, antes de microscópio, antes de todo o material científico muito avançado, mas já no deserto já me falava coisas ocultas, que a ciência nunca jamais vai negar a questão de que antes de 120 dias, ou seja, 4 meses, o feto nunca vai se mexer,
porque ainda não tem alma, mas o professor já mencionou que depois de 40 dias o anjo vem perguntar o que há de ser o seu destino, se será feliz ou infeliz, e depois de 120 dias já a criança começa a se movimentar na 20 de maio. Por isso, nós já falamos, os ulamás já falaram no Janaiza, 4 meses já a criança já tem direito a tudo. Se porventura mora dentro da gravidez ou sai por vários fatores, porque geralmente 6 meses as crianças conseguem se prover, mas se mora essa criança, depois de 4 meses tem direito a tudo. Infelizmente muitas mulheres não sabem por ignorância, mas 4 meses já é uma pessoa, fazer aborto já fica crime, porque está a matar a um ser vivo. Tem direito à herança, tem direito ao nome, tem direito a fazer a clica, tem vários direitos, porque já é ser humano. E infelizmente muitas mulheres, quando já a gravidez se perde ou se estraga depois de 4, 5, 6 meses, elas põem um plástico e enterram na casa de banho ou no seu quintal. Isso é um crime, que essa já depois de 4 meses a criança já é um ser humano, tem todo o direito à nacionalidade, à paternidade, tem direito à herança, tem direito ao nome, tem direito a fazer a clica. Todo esse direito do Islã reservou para a criança. Infelizmente, os movimentos ocidentais hoje vêm com viva voz dizer como é que é direito à criança, mas infelizmente alguns os homens criminosos infectam as crianças com doenças endêmicas do século por causa de não reparar os direitos da criança. Mais ou menos, sem falar dessa matéria, a questão é de que basta o insano, o ser humano, ter a alma, já começa a movimentar no ventre da sua mãe. E diz que que o que é a morte? É depois de basta o ser humano sair a sua alma, já não tem como, já morreu, já saiu dessa vida. Então já a definição correta é só que é muito simples, de que qualquer ser humano basta sair a sua alma, é que esse ser humano já morreu, não tem como. Por isso, para caros telespectadores ouvintes, o ser humano não morre por doença. Ninguém morre por doença. Isso tem que pôr na mente. Ninguém morre por feitiçaria, veneno, arma. Não há nada que mata. Isso tem que ter na mente, na crença islâmica. Não é arma que mata, nem veneno, nem feitiçaria. Não há nada que mata. São 2 coisas que matam, ou seja, que levam a vida do ser humano, que conforme o Alcorão diz que وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. 2 coisas podem levar o ser humano a deixar esse mundo, que é, primeira coisa, o seu destino, Kitaban Mu'ajjala, porque todo ser humano está registrado, como já ouvimos, já no feito da ventre da mãe, já tem o seu dia marcado. Por isso as crianças nascem hoje, morrem ou voltam já nas ventres das suas mães, nos primeiros meses. Alguns talvez depois de nascer, outros na velhice, conforme daquilo que está. E depois tem que ter autorizado, illa bi'idnillah, a permissão de Deus. Tem que ser, a pessoa para morrer tem que ter a permissão de Deus. E temos aqui já para assim, nosso contexto, a alma deve ser retirada. Você pode adoecer milhões de anos, pode levar quantas balas, pode apanhar qualquer tipo de epidemia, mas enquanto o dia não chegar, jamais morrerás. Esse tem que ter essa crença pura islâmica. Temos aqui o al-wafat, o al-kubra, o al-wafat, o sugra. Temos 2 mortes. Temos 2 mortes que o ser humano, isso já na nossa na nossa conversa, cada um, para a questão de nossa sintonia, seja na rádio, assim como na televisão, poderá avaliar e dizer que não é verdade. Nós temos a morte grande e assim como a morte pequenina. E cada um, acho que por unanimidade, como eu referi anteriormente no início, que nem ateu, nem idólatra, nem que não tem religião, todos unanimidade que na verdade o ser humano morre.
mas só que contestaram algumas coisas. Diz que al-nawm yushbih al-maut. Nós temos dormir, é os assemelhar. Se alguém não nega da morte, embora é muito para todo aquele que talvez alguém nunca dormiu, mas aquele que já dormiu, então ele já provou a morte e morre todos os dias. ولذلك يسميه علماؤنا بوفاة السوق. Então, por isso, os teólogos do Islã chamam o dormir, morrer pequenino, mas às vezes fica grande. Diz que o nome wafat, que dormir é morrer. Para o caso do telespectador, se quiser que não é verdade, dormir não é morrer. والقيام من النوم بعث والنشور, que acordar do dormir ou da dormida é ressurreição. É ressurreição, que numa que só quando você dorme e acorda, você morreste e ressuscitaste, sem nenhuma discussão. Que o Alcorão, já referiu a questão dessa morte, de que dormir é morrer, ou são irmãos, ou seja, gêmeos. Ou um exemplo daquelas pessoas que diz que não, só quando morre, acabou, não há nada, sem ainda entrar no castigo da sepultura, ou seja, adab al-qabr. Conforme aqui o autor diz, o Alcorão diz, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ, é aquele que leva as vossas vidas à noite. É aquele que leva as vossas vidas à noite, ou que vos mata, uma linguagem barata. وَيَعْلَمْ مَا جَرَأْتُمْ بِالنَّهَارِ, ele sabe o que vocês praticaram de dia. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ, depois faz-vos ressuscitar. Então aqui claramente o Alcorão declara que todos aqueles que vão dormir à noite já estão mortos, todos. E depois depois de vocês dormirem à noite, então são ressuscitados. Então nós, quando acordamos de dia ou madrugada, sabemos que estávamos mortos e estamos a ressuscitar. E diz que que quando o ser humano dorme à noite, então todas as almas são levadas com o dono, com o seu Senhor. E diz o homem al-haqa yamsik ruha fi hali nawmihi amsaka. Então, quando Deus quer, algumas almas são devolvidas e algumas, feliz ou infelizmente, não ficam lá com o dono. Sabe que muitas vezes já ouvimos que dormiu, foi de vez, não acordou, sem nenhuma doença, sem nenhuma nada, sem um desastre, sem nenhum acidente. ومن شاء بقى ردها إلى الأجل الذي حدده الحق. E aquelas que têm ainda não acabou o seu destino, então são as devolvidas, que estão a viver dia após dia. قال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها, que Deus é aquele que dá, que leva as vidas depois de morrer, que aquelas que dormem, que aquelas que são dadas a vida depois de dormir, então aquele que não morre nas suas dormidas, então a licença que Deus é aquele que leva as vidas, que quando eles estão a dormir, aquele que ainda não morreram nas suas vidas, nas suas dormidas, então aquelas que já chegaram o decreto, a vida, o dia já chegou, então são prendidas, que ficam com Deus, e são enviadas as outras vidas para um destino, um tempo determinado. Então são essas aqui, nessa ordem de ideia, temos aqui claramente que nós todos já provamos a morte, já porque dormimos, já acordamos. فقد أخبر الحق أن كلا من النفسين الممسكة والمرسلة توفيتا وفاة النوم, que todas as almas, os corações, umas é que foi devolvida, mas estava morta, e outra continua viva porque foi devolvida, a vida foi ressuscitada. Então as duas de essência, que qualquer que dormiu já morreu, só que a alma tem duas saídas. Uma é devolvida, essa está
é vida dia a dia, porque ainda não chegou o dia. Há aqueles que voltaram, aliás, que não voltaram, são os que já chegaram ao seu destino. Diz que وَأَمَّا الَّتِي تُوفِيَتْ وَفَاةُ الْمَوْتِ فَتِلْكَ الْقِسْمُ الثَّالِث. Então, aquela que já foi levada, então, sem a questão, a terceira separação, وَهِيَ الَّتِي قَدَّمَهَا بِقَوْلِهِ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. Então, que Deus é aquele que leva os corações das almas depois de eles morrerem. E diz que فَإِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ تَوْفِيَتَيْنِ توفى الموت وتوفى النوم, que aqui nesse versículo menciona duas mortes: morrer e dormir, e morrer mesmo daquilo de não voltar para a sepultura. Porque quando a alma já depois de dormir, algumas são prendidas, não voltam a essa vida terrena, mas sim a vida do além, e algumas são devolvidas. E diz que o ma'luma أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك. Então, todas as almas são prendidas, seja aquelas que dormiam ou antes de dormir. ويرسل من لم تمت وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها, que o versículo continua a enfatizar de que qualquer assim que dormir, já a sua alma tem duas saídas, uma ou é devolvida ou como é que é? A outra é prendida para aquelas que já chegaram ao seu destino. E diz que então isso engloba os que morrem assim ao ver, assim também que morreram através de dormir. فلما ذكر توفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى توفيتين ويرسلها الأخرى وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف. Então, mais ou menos esse é que é a definição de que a questão de dormir, que temos aqui duas mortes ao dormir, há uma que já provamos e há uma que dentre elas de dormir divide-se em duas, que uma é devolvida, uma não é devolvida. E diz que o al-maut hatam lazim, que a morte é imprescindível, como é que é imperativo, não tem como. Qualquer ser humano ou ser vivo deve morrer. والموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات. Todo que é ser vivo vai ter que morrer. Tudo que foi criado vai ter que essa aqui é a essência. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل شيء هالك. Todas as coisas são destruídas, são mortas. إلا وجهه, só seu rosto. له الحكم, porque a lei vem de Deus. وإليه ترجعون, vocês vão voltar todos, independentemente da sua religião, da sua altura, do seu tamanho, sua posição social, política, física, qualquer. كل من عليها فان, tudo que está no globo vai desaparecer ou é destruível. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. E sim vai restar o Muhammad, o rosto do seu Senhor, ذو الجلال, majestoso, والإكرام, honrado. E outro versículo diz: كل نفس ذائقة الموت. Toda que é alma, tudo que é ser vivo vai ter que provar a morte. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, que vocês vão ser cumprida a vossa promessa no dia da recompensa, no dia do julgamento. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Aquela pessoa que for afastada do inferno e entrar no paraíso, essa pessoa triunfou. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. O que é o ser, o que é o mundo? É uma mesquinha, uma coisa pequenina que altrava, que engana o ser humano. E diz que ولو نجا أحد من الموت, se alguém pudesse salvar da morte, poderia salvar o melhor de todas as criaturas, a pessoa mais amada, mais querida de todas as criaturas, que é o nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas sim, dessa maneira ele provou a morte e sentiu a dor da morte, e todos nós vamos sentir. Só pedir a Allah subhanahu wa ta'ala nos proteger. E diz que o Alcorão diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam: innaka mayyitun wa innahum mayyitun, que és mortal, você vai morrer, o Muhammad, e também todos são mortais. E diz que outro versículo: وَقَدْ أَوْصَى اللَّهُ رَسُولَهُ بِأَنَّ الْمَوْتَ سُنَّتَهُ فِي خَلْقِهِ,
que morrer é tradição de todas as suas criaturas, é tradição de Deus, que todas as criaturas devem morrer, porque não são nada, infelizmente, embora haja um número considerável de seres humanos que adoram outro ser humano, elevam isso para provar que há diferença entre Deus e ser humano, porque o ser humano, a essência é fraco, deve morrer, alguns apodrecem, felizmente alguns não apodrecem por vários fatores. E diz que o Alcorão, وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ, que nunca, o Muhammad, fizemos nenhum ser humano, nenhuma criatura antes de si a eternidade. Ninguém é eterno, ninguém já deixa o primeiro homem que está vivo até hoje. E diz, imita, e se tu morres, Muhammad, فَهُمُ الْخَالِدُونَ, será que são eternos? Então é nesse contexto que cada um tem isso na mente, que ninguém já veio para ficar e cada um vai ter que preparar-se. Diz que وَالْمَوْتِ حَقُّ عَلَى الْإِنسَانِ وَالْجِنِّ, que a morte é verídico para os seres humanos, assim como os gênios. Os gênios morrem, embora também, infelizmente, muitos seres humanos adoram gênios, usam os gênios para vários fins, mas os seres humanos não são nada, assim como os gênios não são nada, todos são criaturas de Deus. Temos aqui o hadith de في صحيح que tirou Imam Bukhari através de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, que o profeta dizia acerca para provar que os seres humanos, os gênios também morrem, diz que dizia أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون, que mais ou menos fazia essa prece, esse refúgio no arrependimento, e não só para proteção das piores ações, dizia que أعوذ بعزتك, ou procura refúgio para o seu poder, الذي لا إله إلا أنت, aquele que não tem outro Deus que merece ser adorado com a verdade, não seres tu, الذي لا يموت, aquele que não morre, والإنس, que os seres humanos, والجن يموتون, e que os seres humanos e gênios morrem. Temos aqui outra questão aqui acerca da morte. Dizia que للموت أجل محدد, que a morte tem um tempo determinado para qualquer ser humano. Diz que وقت يأتي فيه فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله, que quando ver o dia marcado, a hora, não tem como, vai ter que morrer. وقد قدر الله أجال العباد, que cada um tem seu destino, um dia marcado, a hora, a data, o sítio. وجرى بذلك القلم في لوح المحفوظ, que já a caneta já escreveu nas tábuas protegidas. وكتبته الملائكة الكرام المرء في بطن أمه, que os anjos já escreveram enquanto esse ser humano está na ventre da sua mãe, todo o seu destino, o seu percurso na sua vida. فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم, que daquilo que foi escrito não vai à frente e não vai atrás. وكل إنسان مات, todo ser humano que morreu, أو قتل, ou foi morto, أو غرق, ou afundou-se na água, ou سقط من طائرة, ou caiu num avião, ou سيارة, ou seja num carro, أو احترق, ou queimou-se, أو غير ذلك من أسباب, que qualquer maneira que o ser humano morreu deve pôr na mente. Infelizmente, isso acontece muito para os ateus, para os ignorantes, em especial na África, ocorre muito. Ninguém morre por Deus. Todos, ora feitiçaria, ora perseguição no serviço, ou alguém porque estava a ter carro, porque estava a ficar rico, porque casou agora, porque tem dinheiro, porque construir casa. Então, é difícil ver alguém na nossa sociedade que morreu por causa de Deus. Não, devem procurar. Fulano morreu sim. Morreu por causa de quem? Diz morreu por causa de malária. Eu disse, não é malária, porque já é administrador, porque é governador, porque não sei o quê, porque ficou diretor, porque não, porque agora tem 2 esposas ou 4, porque fez uma casa nova, porque, enfim, subiu. Então, isso tudo é descrença na parte de Deus, que qualquer que tem crença pura islâmica, as mortes só acontecem quando Allah destinar que chegar o dia. Disse aqui,
بأجله الذي قدره الله وأمضاه. Que qualquer ser humano que lhe atingir deve saber que esse é o destino que Deus escreveu quando era feito ou antes de eu ser feito. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة قال تعالى, que isso já prova no Alcorão, vários versículos provam isso, que cada morre quando Deus chegar e o seu destino. E diz: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله, que a alma nunca jamais morrerá, só com a permissão de Deus, كتابا مؤجلا, num livro registrado ou num livro claro de destino, ou seja, de ajal. وقال سبحانه أينما تكون, onde que vocês estiverem, يدرككم الموت, a morte vai vos atingir. Onde que vocês, mesmo com escolta, mesmo bem protegido, mesmo na cova com tudo, mesmo vocês estarem rodeados de médicos com tudo proteção, يدرككم الموت, vai furar, qualquer vai chegar. ولو كنتم في بروج مشيدة, não que vocês estivessem num palácio bem protegido, com tropa, com segurança máxima, com tecnologia da ponta, mas ainda com melhores médicos, com melhor comida, tudo. Quando chegar o dia, isso a morte vai contrariar, vocês vão ser levados para a cova. E outro versículo diz: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, cada povo tem o seu destino, tem a sua predestinação divina. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, que quando vir o destino de morrer um povo qualquer, seja ele epidemia, morrer em grupo ou um por um, لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, então não atrasa em nenhuma hora. Se é para as 12 todos devem morrer às 12 e nunca vai atrasar. O outro versículo diz: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ, diga para eles, Muhammad, que na verdade a morte, الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ, aquilo que vocês estão a fugir, que muita gente foge à morte. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, vocês estão a fugir à morte, então a morte vai vos encontrar. O destino é assim. Algumas pessoas fogem para um sítio, pensam que estão a fugir, mas não estão a fugir, estão a ir ao encontro da morte. Nós temos assistido muita gente quando adoecem numa zona, numa cidade, num país, numa província, diz que tem que levar para a zona, tem que levar para os famílias, deixam o hospital de referência numa cidade, vão para um posto de saúde, ou até vêm para um sítio tradicional, só começam a assistir. Diz que não, aqui não tem, essa doença é uma doença tradicional, o hospital não consegue, é melhor levar para a zona, e quando chega na zona começam a assistir, enquanto essas pessoas estão a levar para o destino para ir lá morrer. وفي صحيح مسلم. Antes, só apenas para me inteirar dessa parte, por exemplo, na aborto onde se foge, Sheikh, aí estamos a assistir na China, tem uma doença que está a dizimar cada vez mais pessoas, uma doença vulgar agora, que é o coronavírus, Sheikh. Lá as pessoas podem ser, até nós assistimos que alguns estão sendo evacuados para outras cidades, outros países, e ali também não está, quer dizer, nessa parte dessa explicação, as pessoas não estão a fugir da morte? Sim, ali as pessoas estão, a questão das epidemias, conforme a Hadith Sahih, daquilo que está a acontecer por ignorância, e infelizmente o muçulmano também não vem numa televisão dessa a contribuir para a sociedade. Contribuir à sociedade. Qual é a posição do Islã acerca da epidemia? Isso também, infelizmente, aconteceu em Idai, Kennedy, nenhum muçulmano, nenhuma seita religiosa, primeiro islâmica, um sheikh veio a falar, aconselhar a população qual é a posição do Islã. É visível que num sítio que tem a ta'awun, ou seja, a epidemia, qualquer seja a cólera, o referido coronavírus, mais outros que há de vir, o sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam é de que, embora alguns governos aderem, mas não por causa de ignorância, os médicos também não sabem, porque a medicina que estamos a levar é através de pesquisa. Então, que a medicina do profeta sallallahu alaihi wasallam, o tipo nabawi, é revelação, vem da parte de Deus. Numa zona de epidemia, no caso da China, é muito simples. Porque todos estão na China não podem sair. Devia ter um decreto, internacional da ONU, que toda a China tem que ser vedada. Não poderia haver entrada, nenhum voo, nenhum avião, nem comunicação. E os que estão fora da China não podem entrar. Essa aqui é a cura ou a prevenção da epidemia. Por isso, quando Umar ibn al-Khattab, quando ia para Sham,
uma epidemia havia lá, muitos sahabas morreram. No caminho eu vi que Amir al-Mu'minin, que é o líder dos muçulmanos, que chama tem uma epidemia, tem Ta'un. E ele voltou com sua caravana, com sua comitiva, e criticaram, diziam, Amir al-Mu'minin, você está firme, lá você está a fugir do destino de Deus. Ele diz que, já sabe, sempre o alim tem saída. Ele diz que afirro min qadarillah ila qadarillah, que eu estou a fugir do destino de Deus para o destino de Deus. E um dos sábios mencionou que qual é a prevenção de uma epidemia quando assola um sítio, que sim, o Amir al-Mu'minin está certo, que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que que ninguém pode entrar e ninguém pode sair. Então, infelizmente, por causa dos governos muitos não conhecem a cura, e nós, a culpa dos religiosos, tinha que, na verdade, aproximar as autoridades, que nós, como muçulmanos, temos essa cura profética, que praticamente, num sítio que é epidemia, isola-se aquela gente. E ser afetado como não podem sair, e também ninguém pode entrar. Então, nessa contato, entrada, saída, então, na verdade, as pessoas estão a espalhar mais. Isso aqui é perigo para o globo todo. Então, geralmente as entidades, os governos tinham que tomar essas medidas, embora aparentemente para nós são difíceis, mas tinha que se encerrar. Um país uma província, um país que está a alastrar, encerra-se. Ninguém entra e ninguém sai. Qualquer tipo de desculpa não pode aceitar, encerrar todas as fronteiras, seja fluviais, marítimas, aéreas, terrestres. Ninguém, não há nenhum, a não ser através de telefone. Mais ou menos, esse aqui é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E nós, sendo os muçulmanos, não há aquele espaço de dizer que temos que fazer um salate para fazer o kunut, não é? Será que podemos recorrer ou não? Porque só apenas nós assistimos, até ficamos com medo, acompanhamos, ouvimos que temos que nos prevenir, cada um tem que fazer qualquer uso de prevenção. Nós, sendo os muçulmanos, será que não podemos fazer especificar salate só para fazer kunut? Daquilo que é a minha visão, a nossa prevenção é como é que estamos ao par ao governo. Nós, como é que haver sensibilização das pessoas, porque pode haver um comerciante ignorante, talvez ver a parte da comunidade, a todos os níveis, médicos, acadêmicos, todos os níveis, porque se entra em Moçambique, não há de escolher que você é muçulmano, que você é fulano, todo vai ser afetado, porque é doença, é morte, não tem aqui para esse não apanha, porque esse aqui, não. Então, essa questão de como é que traçar, como é que políticas claras, que talvez já temos, quais são os países infectados. Então, cortar também que nós como moçambicanos, ninguém pode viajar para XX, ou se mesmo começar a se alastrar também, talvez já não ser coisas precisas. Então, essa questão que na nossa parte, no nosso bairro, na nossa casa também, embora os médicos recomendem a higiene pessoal, isso os muçulmanos, pelo menos aqueles que conhecem a matéria, toda hora tem higiene, porque escovam todos os dias, são recomendados a prevenir do lixo, a tomar banho, tudo isso contribui a essa questão de contacto também, pessoas que já viajar, porque também pode viajar para um país que não é China também, lá ver pessoas infectadas. Então é nesse que todo mundo deverá contribuir também. Vocês imaginam pessoas que violam fronteira, que entram ilegalmente em Moçambique. Isso a migração pode não ver. Você tem que denunciar que algumas pessoas entraram ilegalmente em Moçambique, não passaram no controle. Porque você está a contribuir, porque essas pessoas também podem vir infectadas de uma maneira escondida. Então, deve ser uma única mão a contribuir porque não pode que isso é com o governo, e porque quando atingir o país não há de escolher. Não há de dizer que esse é muçulmano, esse é sheikh, esse aqui não é médico, todo mundo vai ser que atacar a todo mundo. Então, todo tem que ser uma única mão, campanha de sensibilização, cada um fazer a sua parte, qual é a sua contribuição. O doa sempre é infalível, mas a questão da prevenção é essa, das epidemias, que qualquer um não pode sair nem entrar nos sítios afetados a qualquer tipo de epidemia. Aquilo que está acontecendo na província de Cabo Delgado são mortes repentinas, mortes daqui para colar na província de Cabo Delgado e no centro do país, Sofala, Manica. Também podemos isolar, são epidemias? Não, aquilo não é epidemia, mas nós, nós como cidadão, temos direito, embora é indicada a parte da Defesa Nacional, seja o Ministro do Interior, mas o governo, na verdade, poderia vir
tá bem, vocês, nós não podemos também estar a aplaudir, né? E nós também podemos ir para lá, que é para, tá bem, Vossa Excelência, nós como cidadãos moçambicanos, qual é a nossa contribuição? Ele também disse que é para você, vossa contribuição é X. Devemos fazer parte. Nós, na verdade, não somos militares, não sabemos manejar a arma, mas nós temos ideia, porque são moçambicanos, na verdade, e o país não avança. Não avança, que nós, como por isso, cada vez que dizíamos que a independência não é total nem completa, porque até hoje os moçambicanos continuam a morrer. Infelizmente, o mais triste é que apanhar outro moçambicano a matar o outro é mais triste. E pior, quando vir já ser um estrangeiro a matar, como é que é? O próprio moçambicano. O próprio moçambicano, um país que, na verdade, levou 10 anos para libertar. São pessoas também que sacrificaram, deram as suas vidas para ficarmos independentes. Depois foi a guerra de 16 anos, que foi o termo também. Muitas cidades, vilas foram destruídas, muitas escolas, pontes. Então não há tempo para reconstrução, fenômeno. Então nunca mais havemos de ir à frente. Então todos os moçambicanos são chamados a contribuir para a defesa da pátria. Como é que é um ato sagrado? Um ato sagrado não só para o governo, nós, como cidadão, como população, como religioso, até um dia, ou nós ou o governo tem que ver que para vocês como cidadãos são civis, mas vocês, a vossa obrigação é X para defender a pátria, porque na verdade toda coisa começa pequenina e vai se alastrar, que talvez muito não vão. Por exemplo, eu tenho medo de ir a Cabo Delgado, porque já vi 2 vezes, só para passar no controle foi difícil. Foi difícil, até fomos levados à esquadra. Então, é uma coisa, pronto, para eles, na verdade, estão a fazer o trabalho demais, até certo ponto mesmo a pessoa quer ir fazer comércio, casar, fazer tudo, passear, então fica com medo, mesmo os investidores. Então, uma coisa, uma preocupação comum, porque se não tiver para nada, isso é com o governo não está a viver sozinho, está a viver com todo, e esse governo também, a população é filho da nação, então todos somos chamados a contribuir. O doar sempre é crucial, é imperativo para o muçulmano, é a única defesa, porque tudo que quando Allah quer faz acabar um dia, mas tem causa, porque o Allah diz que cada coisa nós temos a causa, então nós temos que ter um contributo para as epidemias, as guerras, que Moçambique mesmo fica livre de todo tipo de mal, seja mesmo uma paz completa, definitiva, duradoura, e não só, seja também uma independência total e completa, onde que todo moçambicano, quando sair fora do país, estar muito orgulhoso por Moçambique. Exato, Sheikh, até podemos abrir as nossas linhas. Pode abrir, sim. E recordar assim, caro telespectador, amigo ouvinte, que cheia nossa sintonia, este continua sendo o seu programa Islam em Foco da Hack TV. Estamos a transmitir em simultâneo com a Rádio Hack e estamos a dar continuidade a este que é a fé no último dia, se quiser, fim do mundo. E o Sheikh fez menção, portanto, alguns pontos essenciais, principalmente este que é a morte que é a primeira, portanto, transação aqui a partir do Dunia. E nós acompanhamos, portanto, em termos da definição da morte e a separação entre o corpo e a alma, quando a pessoa é retirada, portanto, a alma, a pessoa já morreu. E também nós acompanhamos aqui também, portanto, a explicação do nosso Sheikh, que existem 2 tipos de morte. Temos a morte real e morte não real. Morte real é aquela quando a pessoa é levada a sua alma, e a morte não real é aquela que nós presenciamos, até testemunhamos, a pessoa dorme, logo é devolvido portanto, a sua alma, e ele começa a cumprir qualquer coisa aqui na face da terra. E também acompanhamos, portanto, que o ser humano passa várias etapas aqui no Dunya, várias fases aqui na face da terra. Uma das fases é a morte, a segunda fase é a sepultura, a terceira fase, portanto, é a ressurreição, e a última fase é, portanto, a prestação de contas no dia de Qiyamah. Então, portanto, você que chega em nossa sintonia, momento oportuno para interagir, ligue e participe através do nosso número 84 92 73 487, 84 92 73 487, repito, 84 92 73 487, momento oportuno para interagir conosco, principalmente para você que chega em nossa sintonia, acompanhando este programa que é Islam em Foco, para, portanto, expor a sua pergunta, a sua questão ou a sua
sua contribuição aqui no seu programa Islam em Foco. Estamos na companhia do nosso grande Sheikh OS Mutawalla. 84 92 73 487 84 92 73 487. Envie-nos mensagem, use o mesmo número 84 92 73 487, ou poderá ligar. Nós iremos atender a si, caro telespectador que está em nossa sintonia. Portanto, Sheikh, temos algumas questões, até alguns perguntam, quando Allah subhanahu wa ta'ala recolhe a alma, para onde vai aquela alma? Sim, acabamos de chegar aí que geralmente as almas algumas sobem, de essência sobem para o céu, mas depois de chegarem no céu são devolvidos para os seus corpos nesse sepultura. Isso, inshallah, vamos falar futuramente. Sim, assim. E falou da sepultura, que é uma das fases, não é? Sim, sim. E outra pergunta, algumas pessoas perguntam, como é que Allah irá devolver quer dizer, a alma, a pessoa ser de antes como era, quer dizer, ser uma pessoa normal, quer dizer, a pessoa consegue me ver, quando ele é sepultado, ele apodrece. Como é que vão devolver mesmo ser como era de antes, Sheikh? Bom, nós vamos falar a chegar à fase da ressurreição, mas daquilo que nem todos apodrecem. Tem um hadith sahih onde o professor diz que Inna Allah harrama, como é que é? Ajsad al-anbiya, como é que Inna Allah harrama al-ardi an yakula ajsad al-anbiya. Então, que Deus, ou Allah, proibiu a terra para comer os corpos dos profetas. Então, mesmo aqui em Nampula já descreveram algumas sepulturas. Aliás, são várias, só que nunca se concedeu, né? Mas temos indicações que aqui em Nampula logo tem pessoas que não apodreceram. Então, nem todo mundo apodrece conforme as suas ações. E se não fosse uma coisa proibida, nós poderíamos, cavar algumas sepulturas e iam ver que há pessoas que foram enterradas para serem que morreram hoje. Então, conforme as suas ações no mundo. Sim, por isso então outro versículo diz: "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun." Não podem julgar daquelas pessoas que são mortos, que morreram no caminho de Deus, que são mortos, mas sim vivos e são alimentados conforme perante ao seu. Então os mártires são numa vida que de delícia eles comem e não morreram. E ao mesmo tempo o hadith muslim, que quando o professor diz que Musa alayhi salam que o Musa alayhi salam está de pé, está a fazer oração na sua sepultura. E a questão da vida depois da morte, a ressurreição, havemos de falar que as pessoas na verdade vai ser ressuscitado, como assim temos assistido no verão, todo o capim, como é que fica vermelho, mora a terra, mas hoje o capim está verde. Da mesma maneira, o mais próximo é o sono, que nós não chamamos a falar em detalhe. Como é que você, a dormir, o corpo, o Sheikh Ibn Taymiyyah já explicou para aquelas pessoas que negam, isso vamos chegar ao castigo da sepultura. Como é que é possível você a dormir, mas você voa, chora, bate, corre, o corpo enquanto está na cama? Como é que isso acontece? Até algumas pessoas acordam assustados, quase a bater alguém, alguns já levaram faca ou katana, já mataram a dormir. Quando é que aparece aquela força? Se você está mole, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Você a dormir, até sente dor a ser chicoteado, até as pessoas já mesmo acordam mesmo com dores que tipo, a dormir, sonhar alguém a chicotear. Aquilo como é que acontece? Quem vai nos explicar? Enquanto você está na cama, como é que isso acontece? Quando é que apanha aquela força de você ver isso tudo a dormir, até sentir dor, até tirar lágrimas, você acordar, tirar lágrimas? Como é que isso acontece? Então, essa é a resposta para aquelas pessoas que negam a ressurreição, mas inshallah vamos falar em detalhe acerca das evidências da ressurreição, a evidência da ressurreição. Sim. Inshallah. A recordar assim, caro telespectador, 84 92 73 487, 84 92 73 487. Ligue e participe aqui no seu programa Islam em Foco. Outra pergunta, Sheikh: temos quantos anjos que recolhem as almas? Como? Temos quantos anjos que recolhem as almas? Sim, isso também. Nós vamos falar isso, porque a questão de a saída da alma, como é que é? O Alquran diz então são um grupo maior de anjos que vêm recolher a alma conforme a
a sua ação. Se for muçulmano, um crente, é outro tratamento. Se for não muçulmano, infelizmente, é outro tratamento. Isso, inshallah, vamos tentar falar na hora da saída da aula, porque aqui estamos na introdução da definição o que é morte. Exato. Porque muitas das vezes alguns perguntam, mas como é que coincide, né, uma coincidência, a pessoa que está a morrer lá do outro lado, morrer em outro continente? Quer dizer, será que é um único anjo? Como consegue matar de uma única vez essas pessoas, ou recolher as almas de uma única vez? Sim, então é simples a resposta. Eu estive a ver ali que só quando Allah diz o assim al-kursi, o samawat, o seu trono, a sua cadeira é céus e terra, é mais que céus e terra. E dizem que numa que a cadeira para os céus e a terra é como é que um prato qualquer, você põe uma melícula da areia. E acerca do trono, esse também é acima dos céus e terra. Se juntar a sua extensão, também a cadeira no trono também como uma areia acima de um prato. Então é nesse exemplo que, então, para os anjos, para os seres humanos, ele é como estender um braço por um arco. Como é que você não tem possibilidade de pegar em um minuto? Então por isso chama-se al-iman bil yawm al-akhir, ou al-ghaib, que isso é um mundo do invisível, que na cabeça do ser humano nunca, nunca. Imagina hoje, naquele tempo, quando os Quraishitas diziam que, o professor Muhammad diz que eu fui à noite para Jerusalém, subi para o céu, até lá falei com Deus, não é possível. Porque a viagem para Jerusalém eram 2 meses, 1 mês de viagem para ida e volta, 1 mês para voltar. Hoje, com a tecnologia, imagina com a tecnologia, você sentado no computador, em 1 minuto faz, aquele tempo que era manual as coisas, hoje com o computador você faz tudo, vem América, vem tudo. Você estando aqui, mata alguém, faz tudo, pode mentir através de faz tudo sentado na sua casa. Então, por que só o próprio anjo, Jibril, ou seja, Gabriel, quando Allah qadra'ahu, que ele já viu no horizonte bem claro, que o Jibril veio-se a mostrar para o profeta sallallahu alaihi wasallam na sua forma original. Quem o anjo Jibril parou a sua altura para o céu. Diz que lahu sittumia janah, tem 600 asas. De kulli janah yasuddu al-ufuq, que cada asa cobre o ocidente. Numa que são único, imagina um anjo com 600 asas. E cada asa cobre o Oriente. Imagine o que é o globo para um anjo. O que é o globo para... imagine numa que só uma asa já chegou, então ele não precisa voar. Então, né, essa imaginação acerca do mundo do invisível, nunca, nem com pesquisas científicas, nem com a tecnologia, nem com a cabeça do ser humano, rebenta. Por isso, então, o Alcorão diz: você é a vozes próprias, vocês serão no meio. Então, não precisa meditar coisa. O nosso organismo, como é que entramos o alimento selecionado, outro para sangue, outro fica água, ou por nós tiramos como sujidade, tudo a mulher fabrica o leite, tudo isso. Como é que isso acontece? Ou a própria água do ser humano fabrica outro ser humano. Como isso acontece? A criança, 9 meses, numa sessão de karma, a criança já nasce com olho. Isso, por que nós não admiramos as coisas mais próximas do que estão muito longe, sim? Exato. Outra questão, Sheikh, falou que a pessoa não morre, quer dizer, não morre por causa da doença. Não, ninguém morre por causa da doença. Né? Não há nada que mata. Por exemplo, ser baleado. Não mata. Você pode não podemos dizer para ele morrer porque foi baleado. Bom, não morreu por causa que foi baleado. Morreu porque o dia chegou. Só que aquilo chama-se sabab. Wa atayna kulla shay'in sababa. Que nós fizemos cada coisa à sua causa. Então, as doenças é a causa, é o ajal dele. Que, por isso, o Alcorão fez que foi bem claro: que a alma não morre
a não ser com a permissão primeiro, mesmo esse área também não mata. E lá, primeiro tem que Allah autorizar aqui, essa aqui tem que morrer, lá que estava num livro mu'ajjala, que está registro no área aqui, Muhammad bin Abdullah ou Muhammad bin Suleiman. Ele vai morrer em Nampula, um acidente vai morrer na rotonda, vão lhe atropelar com táxi-moto, vai voar, vai rachar a cabeça, às 11h51 e 5 triciclo, depois tudo isso é destino. Isso já está. Então, aquela motorizada vai ser. Então, nós já ouvimos pessoas que já levaram 7 balas, não morreram. As pessoas que já afundaram o navio, tem uma indicação, um pescador ficou, afundou, ficou um ano na água, foi apanhado na Tanzânia, não morreu. Então, já vários episódios. Talvez os que estão no hospital central ou outros já assistiram muita maravilha, porque se todos na verdade morressem por causa de doença, então todos esses que têm esse coronavírus, esse ébola, esse sida, então não poderia ficar ninguém, ou os feiticeiros não poderiam ficar ninguém. Temos as guerras de 10 anos de luta de libertação nacional. Hoje temos heróis que estiveram na guerra, temos aí de 16 anos, estão aqui conosco. Temos essa do centro do norte, alguns vão escapar. Então, se fosse na verdade que a bala, a guerra, então ninguém poderia ficar nessas questões. Temos o Khalid bin Walid, levantou os frentes seu militar, radiallahu anhu, tomou veneno, não morreu. Então, é nesse contexto que o veneno, quando aquela judia, quando entraram no Haibar, uma judia convidou uma refeição, conforme Bukhari Muslim, para o profeta sallallahu alaihi wasallam, envenenou. Depois veneno na comida, loucos que contêm a ração morreram naquela hora, 11 a 13, 12 homens morreram, o profeta escapou e perguntou, Lima Wadat, assumo diz que lhe arif, adnakarasu, para saber que você é mensageiro. Então é nesse contexto que, embora os historiadores dizem que o veneno foi a causa da sua morte, depois, posterior, alguns anos, então é nesse contexto que, se as coisas matassem, então ninguém poderia ficar neste mundo. Então, essas coisas são esse sábado, ou é a causa das suas mudanças. Irmão Nurdin de Nabikov já está a participar. Assalamu alaikum. Portanto, perdemos o nosso irmão Nurdin de Nabikov, Sheikh, e sendo assim, aquelas pessoas que se enforcam, que se queimam, que suicidam-se, aquilo é destino. Exato, será? Sim. Está claro. Illa bi kitaban mu'ajjala. Porque isso, inshallah, nós vamos falar depois al-iman bil-qadr, que vamos falar a predestinação divina do bem e do mal. Inshallah, vamos falar das coisas em detalhe. Por isso, o khuliqa al-insan min ajal, que o ser humano foi criado com destino, com predestinação. Então, tudo anda com destino. Até os ulama dizem, até a movimentação dos olhos, dos lábios, as palavras que você vai falar na vida, tudo isso aí. Há pessoas que moram por causa da sua linguagem, assim, são levadas a sentença, são mortas. Assim. Irmão Armando na Pipini já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vamos à sua questão, irmão Armando, a sua questão, contribuição. Desculpa, estou a fazer com dificuldade, sim. Como? Alô? Sim, já está a participar. Estou a participar só para agradecer a explicação do Sheikh aí sobre a morte pequena e a morte grande. Geralmente são coisas que acontecem, por mais que a maioria e não acredita nisso aí. São coisas que nós todos os dias vivemos e que devemos ter medo por acaso. E esse medo dá para prevenir uma ação que Allah nos argumentou. Eu tinha essa ideia. E é tudo, irmão? Não percebi? É tudo. Já é tudo, mashallah. Jazakallahu khairan jazaa pela sua participação e contribuição, irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pois é, eu apenas estava a encorajar que muitos dos nossos irmãos não aceitam que a morte é verídica, a morte não verídica, quer dizer real, não real. As pessoas só comentam, né? Se a pessoa morre, morreu. A ver aquilo que nós temos acompanhado. E outra coisa, ainda no destino Sheikh, é quando a pessoa fica 3 meses, 3 anos, está na cama a adoecer, aquilo é destino, não é castigo. Bom, depende.
sempre E no fim, depois de tudo, morre. Até as pessoas comentam, ei, aquele ficou tantos anos doente. Sim, depende, Pode ser porque aquela doença. para um crente é bom adoecer, no sentido de que doença para um crente é bom porque é questão para ser lavado dos seus pecados antes de, aliás, ele não morrer com os seus pecados. A preocupação é morrer você sem nenhuma coisa assim, embora também aqui é vida do futuro não sabemos, mas se um crente praticante que teme Allah, segue o sunnah do professor Salama, tem uma crença pura, uma aqidah sahih, então se adoece é um bom sinal, porque está a lavar os seus pecados, é um bom sinal que ele já vai, vai um bom sítio que vai, ele é limpo de pecados. Então é bom o crente ficar doente, que o professor Salama não foi assim de repente, não, adoeceu, e Abbas também tinha ficado muito doente, até ele disse que começou a desejar a morte do professor, disse que não, o seu viver no mundo é muito bom, porque estará a praticar as boas ações. Então é nesse contexto que a doença sempre é bem-vinda para aquelas pessoas que têm crença pura, mas para alguns pensam que adoecer é maldição. Não, qualquer coisa, dificuldade que atinge o crente é a questão de ser lavado dos seus pecados. Qualquer dificuldade, fome, miséria, desgraça, tudo. Então, se ele pacientar, então é uma recompensa. Muitos profetas ficaram doentes, foram perseguidos, foram mortos. Então, a paciência, porque esse mundo é de teste. Então, não é assim que, como não adoeço, minhas crianças, minha família, tudo está bem, você Allah gosta. Não. Há pessoas não muçulmanas que estão bem mais que isso. Não, será que Allah gosta dele? Não gosta, está a testar. Está a testar a ele, conforme diz que, como é que é? إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Então, o fato de você ter bom emprego, boa esposa, muito dinheiro, tudo de luxo, mas você não adora Allah. Será que é bom sinal? Não, é mau sinal. Você está no engano, porque vai estar a pensar que estou bem, Deus gosta de mim. Não gosta porque você não faz salat, faz coisas ilícitas, então você não está bem sinal, porque é capaz de morrer nesse estado. Sim. Então temos que aceitar nessas duas coisas, quer dizer, o destino e a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, a pessoa para morrer depende de Allah. Por isso o muçulmano vive seguro, não tem medo de ninguém e não tem medo de nada. Vive seguro, não tem medo de feitiçaria, não tem medo de katana, nem quem, não tem medo de doença, não tem medo de nada. Só tem medo de Allah. Já sabe que tudo que vai acontecer é que Allah marcou. Por isso naquele hadith sahih, que nós vamos falar no Qadar, quando diz que رفعت الأقلام وجفت الصحف, que as canetas foram levantadas, as páginas secaram, e comentou o professor, diz que ما أصابك لم يكن يخطئك, daquilo que te atingiu não era para te falhar, ما أخطأك لم يكن يخطئك, que aquilo que te atingiu não era para te. Então as coisas estão bem claras e o muçulmano vive sossegado, seguro, numa crença pura, que só confia em Allah e tem medo só, não tem medo de nada assim. Apenas para finalizar, Sheikh, alguma recomendação a deixar e últimas considerações? Não, como já entramos na morte, que a lição é esta aqui, que o professor Lama sempre, ao dormir, até ele traduzia, dizia, conforme o hadith só dizia, Bismika Allahumma amutu wa ahya, que em nome do seu nome, ó Deus, eu morro e vivo. E então ele fazia essa prece ao dormir, Bismika Allahumma amutu wa ahya. E quando acordava dizia, Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. E dizia que louvores para Deus, aquele que nos deu de vida depois de morrer. Imagina, o profeta já sabia que dormir e morrer, wa ilayhi nushur, e nós já devemos de regressar ao nosso Senhor. Nós devemos de ser ressuscitar. Então, para os caros telespectadores ouvintes, devem treinar cada dormida, devem pensar que a última dormida, devem estar preparados. Já falamos aqui o mundo invisível, a preparação que deve a pessoa fazer o wudu, dormir lado direito, fazer o dua. Temos aquele dua que é só quando o professor diz que de hadith muslim, quando diz mita al-fitra, quando diz recita dua, Allahumma aslamtu nafsi ilayka wajjahtu wajhi ilayka
Então, até no fim, então, portanto, isso nesse dua diz, imita-me ta'ala al-fitr. Se você morrer com esse dua, e tem que ser a última coisa, você vai morrer como muçulmano. Então, isso aqui é essencial. E nós estamos a falar de todas essas coisas para cada pessoa se preparar, como já ouvimos na introdução, que aquele que morrer, então seu mundo já acabou e não espera mais nada, não há de voltar. Isso aqui é essencial. E daquilo que estamos a assistir dia a dia, cada um só morre quando chegar ao seu dia. Isso não quer dizer que as pessoas não ir no hospital, não procurar medicamento, não estamos a querer dizer isso aí, mas sim não ter medo das coisas, a questão até de adorar o medicamento, adorar o médico, ir na sepultura, pôr maquia, fazer adivinha, não sei o que, não pode. Tudo isso que ela traz é questão para testar o ser humano. Agora, Sheikh, aquilo que não sei se é hadith ou não, ou são alguns dizeres de alguns dos nossos alunos, tenho acompanhado alguns que dizem, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, segundo eles diz, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, fatamutuna kama tanamun wa tub'athuna kama tastayqidhun. O hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bom, não sei porque praticamente um hadith precisa, se for, porque realmente aqui na nossa Moçambique, em especial, como estamos no terceiro mundo, infelizmente, não temos aquele sabor de ouvir um hadith, porque as pessoas, quando narram, não menciona quem tirou dos autores, dos imãs, né? Porque é fácil quando diz para Ahraj al-Tirmidhi, tem que, como é que é? Mencionar o Daraja, que se é sahih ou da'if, quem dos sahabas, então fica difícil, só numa, como é que é? Numa linguagem assim, o matn do hadith, tentar ver, mas através da racaca do hadith, a linguagem ser barata, não ter uma língua clássica árabe, vê-se o nível que o professor sempre evitava. Os especialistas no ilmo al-mustalah al-hadith, que é aquela ciência que estuda os hadith, vê-se quando alguém menciona o hadith, a linguagem ser barata, não ser tão clássica assim, de um nível superior. Então vê-se que aqui é uma qualquer coisa. Mas de antemão, como ainda como é que acho que vou passar, vamos ver se é hadith ou não. Inshallah, da vez as próximas ocasiões podemos dar uma resposta. وهذا وسبحان الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Não, jazakumullah khairan, Sheikh, ou esse mutawalla. É para si, caro telespectador, amigo ouvinte que esteve em nossa sintonia, vai ao nosso muitíssimo obrigado. Jazakallah khairan. Chegamos à reta final. Hoje, portanto, o seu programa Islam em Foco, segunda edição da semana, falamos, portanto, da morte. Portanto, o tema foi uma continuação que é feito no último dia e falamos desse ponto, que é a morte, e acompanhamos algumas fases que o ser humano passa aqui na face da terra, na sepultura, e, portanto, no dia em que irá prestar contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, acompanha a restante programação da Hack TV, a Rádio Hack, Missão Islâmica de Nampula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.